Olá, meu nome é Nosli Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. E nós vamos dar continuidade à aula de prescrição penal, agora nas causas interruptivas da prescrição executória. Essas causas interruptivas da prescrição executória encontram-se também no artigo 117 do Código Penal, nos incisos 5º e 6º. Então vamos lá, vamos analisar? O inciso 5º diz o seguinte, então, artigo 117, o curso da prescrição interrompe-se. Inciso 5º, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Bom, com relação ao início do cumprimento da pena, algo que é óbvio. A pessoa cometeu um crime, foi processada, julgada, condenada, né? Foi julgada e condenada e, de repente, ela foi presa. Tem-se início a execução da pena. Está presa. Então, o prazo prescricional é interrompido mesmo. Por quê? Porque a pessoa está cumprindo a pena. Ok? No entanto, a pessoa pode fugir da cadeia. Pode fugir. E, se ela fugir, o prazo prescricional para a execução começa a contar novamente. Ok? O prazo prescricional começa, o prazo da pretensão para se executar a pena começa a contar novamente. Então, imaginemos, a pessoa pegou 20 anos de reclusão. Foi processada, condenada, teve início a execução da pena, cumpriu 2 anos e aí ela tem uma oportunidade e foge. Enquanto ela estava presa, a prescrição estava interrompida. Foi interrompida porque está cumprindo a pena. Agora, se ela fugiu, o prazo volta a correr. O Estado tem que dar um jeito, seus agentes precisam dar um jeito de localizar essa pessoa para novamente ela voltar a cumprir a pena na cadeia. E se ela volta, ela dá continuação ao cumprimento da pena. Essa continuação faz com que o prazo prescricional seja interrompido, volte a zero. Ok? Isso não tem muito segredo. E pela reincidência. A reincidência está localizada no artigo 63 do Código Penal, estou indo para lá agora, que diz o seguinte, o que seria reincidência? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença no país ou no estrangeiro, ou tenha condenado por crime anterior. Então, mais uma vez, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença aqui, no país ou no estrangeiro, ou tenha condenado por crime anterior. Que país que o artigo está falando? O Brasil, né? No caso aqui é o país, é o nosso país. Então, no caso de reincidência, a reincidência faz o prazo prescricional ser interrompido também. Joinha? Então, nós concluímos as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição. Agora, o que eu quero fazer é voltar para as modalidades de prescrição. Que essas são, que eu pulei, acho que não sei qual das aulas, eu resolvi falar assim, eu vou pular, porque eu preciso apresentar primeiro as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição, para depois já entrar nas modalidades, porque a gente vai poder entender melhor as modalidades, porque as modalidades elas fazem remissão a certas terminologias que, se eu tivesse explicado anteriormente, ficaria mais complicado de se entender. Então vamos lá, vamos falar das modalidades de prescrição. Então, modalidade de prescrição agora. Prescrição da pena em abstrato. É a perda da pretensão punitiva do Estado, levando-se em conta a pena máxima em abstrato combinada para o crime. É utilizado enquanto o Estado não dispõe de pena concreta, aquela efetivamente aplicada pelo juízo, sem mais recursos de acusação. Olha só,
A prescrição da pena em abstrato. Isso é uma das modalidades. Prescrição da pretensão punitiva. O que acontece? O que seria essa pena em abstrato? Eu vou dar o exemplo do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Simples, crime de homicídio simples. Porque existe o privilegiado e também o qualificado. Não vou explicar isso aqui agora, que não é o momento. Mas o homicídio simples, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. A prescrição da pena em abstrato é a prescrição dada nos termos da pena máxima. Isso eu acho que eu até falei numa das aulas. Então, no caso do artigo 121, que a pena máxima aplicada são 20 anos, qual que é o prazo da prescrição da pretensão punitiva? Aí nós temos que ir lá no artigo 109 e ver quanto tempo é necessário para haver a prescrição. Quanto tempo deve se passar para que se observe a prescrição? Nesse exemplo, seriam 20 anos também, nos termos do artigo 109, em um dos seus incisos. Mas vamos falar em outro artigo, vamos pensar aqui no furto. O furto, furto simples. A pena máxima aplicada para o furto simples são 4 anos. É de 1 a 4 anos a pena aplicada ao furto simples. A prescrição da pena em abstrato, a gente vai observar a máxima, 4 anos. De acordo com o artigo 109, vamos lá, artigo 109 do Código Penal. Qual seria o prazo prescricional enquanto não tiver pena concreta aplicada? 8 anos nos termos do inciso 4º do artigo 109. Então, a prescrição antes de transitar em julgada a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 4º, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então, no caso, por exemplo, de furto, do artigo 155, a pena máxima seria 4 anos, enquanto isso não for aplicado, a prescrição da pretensão punitiva vai ocorrer em 8 anos. Se o processo durar 8 anos e a pessoa não houver uma condenação, o Estado não vai poder fazer mais nada. Ok? Vamos lá. Qual que é a próxima? Prescrição da pena em concreto. Bom, aí já é diferente. A pena já foi aplicada. A pena já está aplicada. Então, é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado. Então, veja só. Nesse momento, veja só. A prescrição da pena em abstrato, nós sempre vamos observar que é a perda da pretensão punitiva tão somente. No caso da prescrição da pena em concreto, é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado. E agora nós já sabemos o que é prescrição executória, porque nós já estudamos agora há pouco a questão da prescrição executória. Levando-se em conta o montante da pena fixada na sentença com pelo menos o trânsito em julgado para a acusação, caracterizando a pena se para o Estado já é o suficiente para esse tipo de cálculo. Afinal, havendo recurso da defesa, o montante da sanção penal jamais será superior, podendo baixar o que é benéfico ao acusado. Então, são alguns apontamentos que eu anotei, tirei do livro do Guilherme Souza Nucci e também tirei do livro do Rosseto. Algumas informações, não sei de onde eu tirei essa informação agora aqui. Então, a prescrição da pena em concreto, no caso do exemplo do crime de furto. A pena aplicada à pessoa do delinquente suponhamos que foi uma pena de 1 ano. 1 ano. Vamos colocar 2 anos. De acordo com o artigo 119, artigo 109.
se a pessoa sofre uma pena de 2 anos, qual que é o prazo da pretensão punitiva ou executória? Será de 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1, ou sendo superior, não excede a 2. Então veja só, a gente vai usar o artigo 109 novamente? Nós vamos usar o artigo 109 novamente, mas agora de acordo com a pena aplicada. De acordo com a pena aplicada. Veja só, olha só que interessante. A pretensão punitiva no crime do furto, a pretensão punitiva enquanto estava sendo processado era de 8 anos. Agora que foi aplicada uma pena de 2 anos, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 e a prescrição executória em 4. Interessante, não é? Interessante. E por que a prescrição da pretensão punitiva? Porque tem a questão dos recursos. Ok? Enquanto houver recursos, existe uma possibilidade de haver a prescrição. Tá ok? Existem outras modalidades. Nós estamos acabando, inclusive, estamos encerrando, finalizando esse assunto. Mas o nosso vídeo está começando a ficar muito comprido. Já estamos em 11 minutos e 30 segundos. E vamos para o próximo vídeo. Até mais.